eu não tenho como trocar uma ideia contigo e não perguntar do que seria talvez a tua maior polêmica, que é o lance lá da Furna da Onça, que foi arquivado, né? Que tem a ver com rachadinha e tudo mais. O Furna da Onça é o nome de uma operação? Foi uma operação que fizeram lá no Rio de Janeiro. Isso. Essa operação, ela foi arquivada pelo TJ do Rio, porque a princípio, e aí tu me vê se eu tô falando... Não, pode falar, vou te esclarecer. A princípio, esse processo não poderia ter rolado no TJ do Rio. E aí foi anulado. É semelhante com o do Lula? Que a diferença é que o Lula foi condenado e no fim foi anulado. Ô Igor, eu te agradeço por dar espaço, cara, porque assim, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente por isso. Houve uma avalanche para moer a minha reputação de um processo que, se você olhar tudo que aconteceu dentro desse processo, é o maior atestado de idoneidade meu. Os caras quebraram meu sigilo 11 anos para trás. Os caras ouviram... 11 anos? 11 anos para trás. Nunca tinha acontecido isso na história. E tudo Ministério Público do Estado do Rio. E eu guardo essa informação, porque me acusam Bolsonaro de ter cedido a um monte de coisa porque eu estava preocupado com o Flávio em Brasília. Sim. Você acabou de falar que meu caso se resolveu no Rio de Janeiro. O próprio lance da nomeação não tem nada a ver. Ramagem que tu mencionou lá no começo teria alguma coisa a ver. Não tinha nada a ver. Eu fui investigado aqui pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Então não teve esfera federal, Supremo, nada disso, tá? Isso chegou lá depois, mas já estava resolvido. Então os caras quebraram meu sigilo bancário 11 anos para trás. Os caras foram em cima de mais de 40 assessores. Os caras fizeram um inferno na minha vida. E a conclusão lá, tudo que eu tinha construído era compatível com o meu patrimônio, porque eu nunca fui, no início eu era apenas parlamentar, mas eu sempre tive a preocupação, o Igor, de ter o meu próprio negócio, de ter uma atividade na iniciativa privada, para não depender disso, que eu sei que é temporário, uma hora vai acabar, e eu não quero esperar eu perder um mandato, que é o que me dá uma condição boa, um salário bom hoje, para correr atrás no mercado privado. Ficar duro aí do assim, nada. não tem uma pessoa que fala que eu pedi dinheiro, que eu empreguei em troca de alguma coisa. Cara, não tem nada. Não tem nada. Mas foi aquela avalanche e fica na cabeça das pessoas essa história como se fosse alguma de corrupção. Mais uma vez, cara, eu não fui nem denunciado criminalmente. Então não teve início de processo. Insistem em me comparam ao Lula, um cara que... Olha quantos bilhões foram devolvidos, quantos acordos de leniência nas pessoas jurídicas foram feitos, quantos bilhões de pessoas físicas reconheceram que roubaram e devolveram, e diziam que era pro Lula, que o Lula sabia, que tinha consciência, que entregou dinheiro em caixa de sapato pro Lula no aeroporto de São Paulo. Cara, tudo condenado por um juiz de primeira instância, pelo Tribunal Regional Federal em segunda instância, pelo STJ, pelo STF, foi confirmado várias vezes. E aí chega um momento, né, que acontece alguma coisa do além, que precisa botar o Lula de volta no game, porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Então, assim, essa é a realidade do Brasil. Eu não tenho nenhum problema de responder qualquer coisa que você queira sobre esse assunto, mas é importante para parar com essa história de querer me rotular de uma coisa que eu não sou. Eu sou ficha limpa igual você. Eu não sei se você tá respondendo alguma coisa. Não, eu sou ficha limpa máxima, me respeita, pô. Não sou político. Político tem mais chance, é verdade. E se liga, tu tava falando esse papo do Lula, dele ter sido, todo o processo dele ter caminhado por esse... e no fim ele ser descondenado. Porque assim, ele fala em... Na verdade o campo à esquerda fala em inocentado, mas a gente sabe que essa não é a palavra mais adequada, né? Foi outra coisa que aconteceu. Nesse sentido, cara, o PT e a esquerda, eles já brigaram muito com o Alexandre de Moraes, né? E aqui eu não quero te colocar em nenhuma ciranda, não, mas tu tem algum chute do que poderia ter acontecido para uma guinada, essa guinada que você tá descrevendo, que cara, primeiro os caras pegam no pé do Lula, depois, o Bolsonaro ameaça a democracia. É tipo, lembra do filme... Bom, eu tô relatando, e foi a imagem que foi na minha cabeça com o que você falou, que é o Demolidor, mas não o Demolidor da Marvel, aquele do Sylvester Stallone, que eles congelaram polícia para muitos anos depois descongelar. Então assim, o Lula tava na cadeia, mas o Bolsonaro é uma ameaça, então vamos tirar o Lula da cadeia para que ele possa combater o Bolsonaro. É mais ou menos isso que tu tá dizendo?
Não é combater, né? Quando tira da cadeia, já sabe o que vão fazer até o final do processo. Ele não saiu para competir. Ele saiu para tomar. E na verdade... Complique, hein, Flávio? Não, e na verdade, Igor, essa preocupação com o Bolsonaro e essa raiva, imagino eu, vem porque você tinha até então um teatro das tesouras ali, PT e PSDB. Aí você vai pegar na origem, cara, é a mesma costela, né? PT e PSDB. E quando vem um cara do nada, meu irmão, e quebra esse joguinho combinado, pô, quem é esse maluco aí? Quem tá achando que ele é pra acabar com o nosso sistema aqui, que tá tudo combinadinho, cada hora é um, todo mundo se dá bem, uma hora ele come melhor, outra hora ele come melhor, uma hora ele bebe água limpa, outra hora ele bebe água limpa. Quem é esse Bolsonaro? Então, assim, foi um cara que incomodou e tirou da zona de conforto. Muita gente estava acostumada com o poder em Brasília de décadas disso aí. O que tu sentiu quando tu viu isso aí rolar, cara? Porque, cara, de fato, assim, o teu pai, ele chega como o que é interessante como ele chega como um outsider do sistema, mas já estava há 30 anos como deputado. Sim. Então, de certa forma, conhecia aquilo ali em boa medida, né? Mas ele tinha essa aura do cara que vai... Porra, uma coisa que ele falou lá no começo lá que me pegou foi, cara, vou colocar um ministério técnico. E aí eu tenho certeza que quando ele chegou lá, ele se tocou que não dava pra fazer uma porrada de coisa que ele achava que dava. Mas o que tu sentiu quando viu, caralho, meu pai virou presidente, mané? Não, assim, eu senti, eu fiquei feliz, né, apesar de saber da confusão que seria pra frente. Tu achou que ia mudar alguma parada? Eu achei e ele mudou, cara. Você pode ter certeza que ele subiu, elevou o sarrafo e muita coisa que o Lula faz hoje, as pessoas comparam de como era no governo Bolsonaro e não tem comparação como é que o nosso governo era melhor. Não tem comparação em qualquer área, cara. Você escolhe uma área aí, a gente vai debater aqui e o que o Bolsonaro fazia melhor, mesmo com a pandemia no meio do governo, mesmo com o início lá de guerra com a Ucrânia, que impactou o preço do petróleo aqui. Ainda assim, cara, os números eram muito melhores do que hoje. Hoje você pega as empresas públicas, estatais, cara, dá mais prejuízo do que na época da pandemia o governo precisou botar dinheiro. E tu acha que o povo tá vendo isso? Eu acho que sim, porque o povo tem que entender o seguinte, como você tem uma faixa do orçamento muito limitada para você fazer investimentos, e as estatais começam a dar o prejuízo, Igor, o governo tem que botar dinheiro lá. Ele tira de onde? Ele tira dessa margenzinha que ele tinha de investimento. Então uma parte vai para recompor esse gasto. A empresa, Correio, por exemplo, 20 bi agora de empréstimo. O governo vai botar 20 bi que podia ir para outro lugar. E esse pequeno que sobra ainda, qual é a estratégia do governo Lula? Ele mete em programa social, em coisa que ele acha que vai dar voto, e aí, cara, você não vê mais obra de infraestrutura, coisas estruturais acontecendo no Brasil. E pior, ele quer ampliar esses gastos. O que ele tem que fazer para ampliar, já que ele não corta despesa? Cara, é meter imposto no teu lombo sem dó, que é o que ele tá fazendo. Porra, o Taxade, ele dorme e acorda pensando como é que ele vai inventar um imposto novo, cara. Ninguém aguenta mais pagar imposto, é um negócio de maluco. E não estão nem aí que se vai pagar. Ah, você ganha 10 mil reais por mês, tu é rico. Vou aumentar aqui a faixa de imposto de renda pra você. Então, assim, ainda vem com a narrativa mentira. Eu tô tirando dos ricos pra dar pros pobres. Tá o cacete. Porque quem mais sofre com um problema de inflação e de descontrole dos gastos públicos é o pobre, cara. Pô, pergunta pra você que ganha 600 reais Bolsa Família. Tu compra mais... você faz uma compra melhor agora com 600 reais ou com o Bolsonaro com 600 reais também? Com o nosso governo você conseguia encher o carrinho. As coisas eram mais baratas. O Bolsonaro tinha uma obsessão por redução de impostos. E agora onde os caras olham, os caras querem taxar. É um negócio de maluco. Então, assim, como é que pode o povo não enxergar que aqui tem um governo que quer, tem um projeto que quer aumentar imposto e um projeto que quer diminuir imposto? Você vai votar em quem está aumentando imposto? Não vai, cara. Não vai. Isso aí é contra a lógica básica de qualquer ser humano. Então, assim, a gente tem muita confiança, né, que as pessoas vão enxergar esse troço. Não é possível, meu irmão. Vão enxergar isso e vão escolher um projeto diferente do Lula em 26. Boa. Manda aí as mensagens para nós aí, Vitão. Dale. Flávio Frouxo mandou uma mensagem pelo Pix. Como explica o Gilmar Mendes barrar a sua investigação sobre rachadinha? Não era melhor deixa investigar, já que você é inocente?
Como é que é? Tá falando que por que houve uma movimentação para impedir o Gilmar Mendes de investigar a rachadinha, já que tá inocente? O Gilmar Mendes foi a última etapa aqui, a turma do Supremo, que finalmente o Ministério Público veio recorrendo e veio perdendo em todas as instâncias. Foi o contrário, eu fui sendo inocentado em todas as instâncias. E a palavra final acabou chegando neles aqui, mas o assunto se resolveu em janeiro, foi o que eu já te falei, Igor. Fizeram uma reviravolta na minha vida inteira, não acharam absolutamente nada. Então, assim, o maior atestado de idoneidade que eu tenho foi a investigação que eu passei e que eles não comprovaram absolutamente nada contra mim, mas, assim, esse é um modus operandi, né, eu até então, em 16 anos de vida pública, de política, 4 mandatos de deputado, nunca tinha tido um ai contra mim. Bastou meu pai virar presidente da República para né, começarem a fazer. Então, eu tenho hoje a convicção, Igor, que eu fui ali, na verdade, um paredão, porque eles não queriam o Flávio Bolsonaro, eles queriam o Jair Bolsonaro. Só que interrompeu ali comigo essa perseguição que tentaram fazer comigo. Eu fui a primeira vítima do meu pai ter sido eleito presidente, fui eu. Então, assim, tenho muita tranquilidade de falar que não fiz nada de errado, o maior atestado de idoneidade foi a investigação que eu passei. Vai pra próxima aí, Vitão. Cool. Son of God mandou uma mensagem pelo Pix. Flávio, tu acha que o seu pai tem alguma carta na manga? Rola uma teoria por aí que a viagem dele aos EUA, ele teve acesso a alguns documentos da CIA que o ajudaria. É uma teoria que rola por aí. Não, olha aí. Nossa, o que tem de teoria em volta de vocês? Ah, cara, assim, é uma questão que a gente... Assim, se for verdade que os Estados Unidos está fazendo alguma coisa, a gente não tem o menor controle, não posso te falar aqui, né, que é verdade, que é assim, não, com relação ao meu pai, certamente não. Ele não tem nenhum documento que a CIA mandou para ele. A carta na manga que ele tem é a fé dele, que é a minha fé também, de pedir a Deus todos os dias para a justiça ser feita com relação a ele, para a justiça de Deus ser feita, Igor, com relação a quem está fazendo isso com ele, porque ele não merece estar passando o que está passando, não fez absolutamente nada de errado. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho aqui das coisas que são provas a favor dele, cara. Por favor. Porque, você vê, vamos pegar só da eleição pra frente, depois da eleição de 22 pra frente. Cara, acaba a eleição, ele vai lá pra porta do Palácio do Alvorada e fala uma frase célebre do lado do Ciro Nogueira: eles vão sentir saudade de nós. Pô, quem vai sentir saudade de nós, o cara não vai ficar, o cara vai embora. Começa a ter uma movimentação de bloqueio de estrada pelo Brasil inteiro. Porra, ele pega um vídeo, naquele momento ele ferrado, com erisipela na perna, porra, se sentindo, né, completamente, né, roubado na eleição que ele queria ter disputado de igual para igual e não foi. E fala, ó, não vamos fazer a mesma coisa que a esquerda faz, esse não é nosso modus operandi, nós somos contra bloqueio de estrada, nós somos contra a destruição de patrimônio, tal. Depois vem e começa a transição do governo. Cara, foi uma transição tranquila, pacífica. O Paulo Guedes abrindo lá no Ministério da Economia pro Haddad. Você viu o próprio Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil, abrindo tudo lá pro governo fazer as transições, fazerem qualquer coisa que eles quisessem fazer de uma forma pacífica. Porra, o Bolsonaro nomeou o comandante do exército do Lula, cara. Ele nomeou o comandante da Força Aérea do Lula. Porra, alguém que quer dar golpe nomeia o comandante daquela força armada do inimigo dele. Chega no dia 30 de dezembro de 2022, pô, ele faz uma live onde ele fala: não fiquem achando que vão pro tudo ou nada, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, com alusão à posse do Lula. Vamos continuar trabalhando, a gente não é igual à esquerda, não tem tudo ou nada, não existe isso. E o cara vai pros Estados Unidos. Então, assim, se alguém queria criar um clima para dar algum golpe, alguma instabilidade social, ele fez tudo o contrário. Por isso que eu te falo que esses pequenos fatos que eu te falo aqui são a prova de que ele não queria caos no país. São a prova de que ele não ia tentar nenhum golpe. Eu não consigo imaginar um golpe, ele lá nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro, e a gente surpreendido com o que estava acontecendo. Entendeu? Então, assim, as coisas que aconteceram aqui na primeira semana de janeiro foram muito esquisitas. O Lula nunca trabalhou domingo. Ele inventou de pegar no dia 7, que era um sábado, pro dia 8, e ir lá para Araraquara para ficar com o prefeito de Araraquara, que tinha umas 10 dias antes tinha tido uma chuva que tinha dado a enchente. Ele foi lá ver como é que estava a cidade. Coincidência, né? Ele nunca trabalha domingo, ele pega um avião de sábado para domingo, num plano de voo que foi feito ali de supetão, correndo, quer dizer, uma coisa que às vezes demora no mínimo 24 horas para acontecer. Rapidamente os caras montam um plano de voo para ele sair de Brasília e ir para lá.
Os movimentos todos que estavam na frente dos quartéis se esvaziando. No dia 6 não tinha mais praticamente ninguém, na quinta-feira. Aí na sexta-feira começa a ter movimentação de um monte de ônibus chegando em Brasília, e sábado também. E o GSI do Lula monitorando tudo. E os caras não fizeram nada. Então, assim, tudo leva a crer ali. O contexto, quando a gente fala assim, é que, na verdade, mais uma vez, ele foi vítima de uma armação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu sou testemunho ocular ali das coisas que aconteciam, nunca se falou em golpe. O Cid fala na delação dele que nunca foi tratado de golpe, Bolsonaro nunca tratou disso. Essa parte não é considerada por quem quer condená-lo. Então, assim, rapidamente dou alguns pouquinhos fatos que mostram, cara, que meu pai nunca pensou nisso. Não tinha a menor possibilidade. Digo mais, ele foi o responsável pro Lula poder sentar na cadeira de forma tranquila e tocar a vida dele. Agora, o que aconteceu desde que o Lula sentou na cadeira pra frente, você não pode responsabilizar o Bolsonaro, cara. Ele não tinha mais obrigação de fazer nada, não tinha responsabilidade de nada, já tinha as Forças Armadas na mão do Lula, o GSI, que é o ministério que cuida da segurança institucional, já estava com as pessoas que o Lula escolheu. Pô, você pega o José Múcio, que é o ministro da Defesa do Lula hoje. Ele fala, tinha familiar meu em manifestação em Recife, se não me engano. Por pouco podiam estar presos. Como quem diz, não teve tentativa de golpe. Seria um crime impossível de acontecer. O próprio ministro do Lula fala isso, cara. Então, assim, é muito triste ver a página que o Brasil está hoje. E é mais triste ainda a gente ver que há uma dificuldade do Congresso dar a sua reação. Tô falando de uma anistia. Cara, não passa na minha cabeça que não existe ameaça plausível para que possa continuar impedindo a gente de votar essa anistia, porque são pessoas inocentes que estão presas, cara. Por isso que a gente não aceita falar em redução da pena. Porque não dá para conceber a Débora do Batom lá de passar de 14 anos para 10 de prisão. Não, porque faz a conta, se ela já cumpriu esse tempo que a gente pediu, ela pode ir para um semiaberto. Pô, sacanagem. Não é para estar respondendo por esse tipo de crime.